Um milionário se casou por brincadeira com a irmã feia do seu amigo, mas ele não esperava o que ela faria com ele no final. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O restaurante Olimpo, situado no último andar de um dos arranha-céus mais exclusivos do Rio de Janeiro, era o tipo de lugar onde o champanhe nunca acabava e as conversas giravam em torno de milhões. Naquela noite de sexta-feira, Henrique Almeida celebrava mais uma aquisição bilionária de sua incorporadora. Aos 38 anos, ele representava tudo o que o dinheiro podia comprar: ternos italianos sob medida, relógios suíços raros e a atenção de qualquer mulher que desejasse. A Almeida Empreendimentos, senhores. Que nosso novo complexo em Barra da Tijuca se torne o símbolo do luxo que esta cidade merece. Henrique ergueu sua taça, observando com satisfação os sorrisos aprovadores de seus associados. Sentado à sua direita, Bruno Vasconcelos, seu amigo de faculdade e agora sócio minoritário, aplaudia com menos entusiasmo que os outros. Após a terceira rodada de uísque, quando a maioria dos convidados já havia partido, Bruno permaneceu, girando o líquido âmbar em seu copo com um olhar pensativo. Outra conquista para sua coleção, Henrique? Perguntou Bruno, com um sorriso enigmático. Terrenos, edifícios, mulheres, tudo parece tão fácil para você. Henrique deu uma risada curta, servindo-se de mais uma dose. A vida é um jogo, meu amigo. E eu nasci para ganhar, respondeu, ajustando o punho da camisa para exibir discretamente seu relógio de platina. Ganhar? Bruno arqueou uma sobrancelha. Ou simplesmente comprar. Há uma diferença, sabia? Algo no tom de Bruno fez Henrique encará-lo com mais atenção. Os dois se conheciam há quase 20 anos, desde os tempos da faculdade de administração. Enquanto Henrique havia transformado a construtora do pai em um império imobiliário, Bruno mantinha uma abordagem mais conservadora nos negócios, preservando a tradição familiar com investimentos menores, porém mais estáveis. Está querendo me dizer algo, Bruno? Henrique perguntou, apoiando os cotovelos na mesa de mármore. Bruno sorriu, tirando o celular do bolso. Viu as notícias hoje? Sua nova aquisição em Copacabana está causando polêmica. Ele virou a tela para Henrique, mostrando uma matéria sobre manifestantes que protestavam contra a demolição de um conjunto histórico para dar lugar a um condomínio de luxo. Henrique mal olhou para o celular antes de descartar o assunto com um gesto displicente. Manifestantes profissionais. Uma semana depois que o empreendimento estiver gerando empregos, ninguém vai lembrar disso. Ele deu de ombros. Como sempre, o dinheiro acaba resolvendo tudo. Nem tudo, Bruno retrucou. Conhece minha irmã, Lívia? A professora universitária? Henrique franziu o senho, tentando lembrar. Acho que a vi uma ou duas vezes em algum aniversário seu. Ela é a coordenadora dessas manifestações, Bruno revelou com um brilho desafiador nos olhos. Henrique gargalhou. Sua irmãzinha está liderando aquela turma de desocupados? Por que não me surpreende? Ela sempre pareceu o tipo, como posso dizer, idealistamente ingênua. E também a única mulher em São Paulo que não cairia aos seus pés, Bruno acrescentou com um sorriso provocador. O riso de Henrique morreu instantaneamente. Ele endireitou-se na cadeira, subitamente interessado. Está dizendo que sua irmã seria imune ao meu charme? Estou afirmando categoricamente, Bruno respondeu, cruzando os braços. Lívia tem doutorado em sociologia, coordena 3 ONGs de habitação popular e despreza tudo o que você representa. Para ela, homens como você são parte do problema que ela combate diariamente. Henrique sentiu seu ego ferido. Em toda a sua vida adulta, jamais encontrara uma mulher que não pudesse conquistar. A combinação de sua aparência privilegiada, seu poder econômico e sua confiança inabalável sempre funcionara como uma fórmula infalível. Todo mundo tem um preço, Bruno. Até sua irmã Santinha. Bruno inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com o que parecia diversão contida. Quer apostar? O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Os dois empresários se encararam por longos segundos, enquanto os garçons discretamente continuavam o serviço ao redor deles. Que tipo de aposta? Henrique finalmente perguntou, intrigado.
Você se casa com a minha irmã por 6 meses. Se conseguir fazer Lívia se apaixonar verdadeiramente por você nesse período, eu te dou minha parte no empreendimento de Copacabana. Henrique quase engasgou com sua bebida. A parcela de Bruno naquele projeto valia facilmente uns 80 milhões de reais. Casamento. Você enlouqueceu? Ele soltou uma risada nervosa. E se eu perder? Se perder, Bruno continuou calmamente. Você doa 1 milhão de reais para a ONG dela. Líquido, sem publicidade, sem abatimento de impostos. Henrique estudou o rosto do amigo, tentando detectar algum sinal de que aquilo era apenas uma brincadeira de mau gosto. Não encontrou nenhum. Ah, é porque sua irmã concordaria com isso. Deixe isso comigo. Lívia tem seus próprios motivos para aceitar um arranjo temporário, acredite. Henrique recostou-se na cadeira, girando a bebida no copo enquanto ponderava. 1 milhão era troco para ele, e a possibilidade de aumentar sua participação em Copacabana era tentadora demais. Além disso, 6 meses passariam rapidamente. Seria como umas férias prolongadas com uma mulher diferente, uma intelectual rabugenta, talvez, mas nada que seu charme não pudesse dobrar eventualmente. E como você vai determinar se ela realmente se apaixonou ou não? Bruno sorriu. Acredite, eu conheço minha irmã melhor que ninguém. Saberei se ela estiver fingindo. Henrique estendeu a mão. Fechado. Mas vamos documentar isso adequadamente. Meus advogados entrarão em contato com os seus amanhã. Enquanto apertavam as mãos, selando o acordo, Henrique não conseguia deixar de sorrir com autoconfiança. Aquela seria a conquista mais lucrativa de sua carreira e, potencialmente, a mais divertida também. Afinal, quanto tempo poderia levar para conquistar uma professora universitária solteirona e mal-humorada? No apartamento de luxo de Bruno na Avenida Paulista, Lívia Vasconcelos ajustava seus óculos de armação fina enquanto lia um artigo acadêmico em seu tablet. Aos 32 anos, ela dedicara sua vida à academia e às causas sociais, construindo um respeitável currículo como professora de sociologia e ativista por moradia digna. Sua beleza natural passava despercebida sob os cabelos castanhos, sempre presos em um coque despretensioso, e as roupas simples que preferia usar. O som da porta se abrindo anunciou a chegada de seu irmão. Lívia ergueu os olhos brevemente, antes de voltar ao texto. Reunião produtiva? Perguntou distraidamente. Bruno jogou a chave na mesa lateral e afrouxou a gravata, com um sorriso que Lívia conhecia muito bem. O mesmo sorriso que ele exibia quando criança, momentos antes de convencê-la a participar de alguma travessura. Muito produtiva, ele respondeu. Na verdade, tenho uma proposta para você. Lívia pousou o tablet no sofá, subitamente alerta. Que tipo de proposta? Uma que pode garantir 1 milhão de reais para seu projeto de habitações populares na Zona Leste. Os olhos de Lívia se arregalaram por trás dos óculos. Era exatamente o valor que ela precisava para salvar o projeto que corria risco de ser interrompido por falta de financiamento. Estou ouvindo, ela disse, cruzando os braços. Bruno sentou-se à sua frente, inclinando-se com os cotovelos apoiados nos joelhos. Lembra do meu amigo Henrique Almeida? O rosto de Lívia se fechou instantaneamente. O abutre imobiliário? Como poderia esquecer? Ele precisa de uma esposa por 6 meses. Uma questão de imagem corporativa. E estou propondo que seja você. Lívia o encarou por um longo momento antes de soltar uma gargalhada incrédula. Perdeu completamente o juízo, Bruno? Por que eu concordaria com uma insanidade dessas? Porque se você conseguir passar 6 meses casada com ele sem se apaixonar, a ONG recebe 1 milhão de reais. Dinheiro limpo, sem contrapartidas. Lívia emudeceu. Seu cérebro calculava rapidamente quantas famílias poderiam ser beneficiadas com aquela quantia, quantos projetos educacionais poderiam ser implementados, quantas vidas transformadas. E se eu me apaixonar? Ela perguntou apenas para entender completamente a proposta absurda. Bruno sorriu confiante. Não vai. Você e Henrique são como água e óleo. Além disso, você é esperta demais para cair no charme superficial dele. Lívia levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Lá embaixo, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas caídas no concreto. Em algum lugar naquele mar de edifícios,
estava a sede da Almeida Empreendimentos, empresa que representava tudo o que ela combatia. Por que ele aceitaria isso? Ela perguntou finalmente, virando-se para encarar o irmão. Porque ele é arrogante o suficiente para acreditar que pode conquistar qualquer mulher. Bruno respondeu simplesmente. E porque, se conseguir, ganha minha parte no empreendimento de Copacabana. Lívia mordeu o lábio, considerando. Um casamento de fachada, sem sentimentos. Apenas um contrato frio como tantos outros que regiam o mundo capitalista que ela tanto criticava. Seria como infiltrar-se no território inimigo, uma experiência antropológica no habitat natural do predador imobiliário. E no final usar o dinheiro dele para ajudar exatamente as pessoas que seus empreendimentos deslocavam. Havia certa poesia naquilo tudo. Terei condições, ela disse finalmente. Bruno sorriu. Ele não esperaria menos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, duas pessoas muito diferentes contemplavam o mesmo acordo, com expectativas completamente opostas. Para Henrique, era apenas mais uma conquista garantida. Para Lívia, uma missão quase impossível, porém com um propósito maior. Nenhum dos dois podia imaginar como aqueles 6 meses mudariam suas vidas para sempre. O escritório de advocacia Mendonça e Associados ocupava 3 andares inteiros de um edifício comercial, na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Naquela manhã de segunda-feira, a sala de reuniões principal tinha sido reservada para um encontro incomum. De um lado da mesa de mogno polido, Henrique Almeida, impecável em seu terno azul marinho, tamborilava os dedos impacientemente. Do outro, Lívia Vasconcelos ajustava a postura em sua cadeira, vestindo um blazer simples sobre uma blusa branca, seu uniforme de trabalho na universidade. Entre eles, 4 advogados discutiam os termos de um contrato matrimonial que mais parecia a fusão de 2 empresas do que uma união afetiva. Parágrafo 17. Apontou a advogada de Lívia, doutora Fernanda Nogueira, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de grau. Minha cliente insiste na cláusula de separação total de espaços privados na residência compartilhada. O advogado de Henrique, doutor Paulo Mendonça, arqueou uma sobrancelha. Meu cliente considera essa condição impraticável para a manutenção da aparência de um casamento verdadeiro. Seu cliente terá que se adaptar. Lívia interveio, falando pela primeira vez desde o início da reunião. Sua voz era calma e firme. Quartos separados, banheiros separados, espaços de trabalho separados. Essa não é uma negociação. Henrique a encarou com um misto de irritação e curiosidade. Desde que entrara na sala, ela mal olhara em sua direção, como se ele fosse apenas um detalhe insignificante no ambiente. Isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Quartos separados podem levantar suspeitas, ele argumentou, inclinando-se levemente para a frente. Se alguém da imprensa descobrir, ninguém vai invadir nossa privacidade para conferir os arranjos de sono, Lívia respondeu secamente, ainda sem encará-lo diretamente. E caso surjam perguntas, você dirá que respeitamos o espaço um do outro. Afinal, casamentos modernos assumem diversas formas. Henrique reprimiu um sorriso. Havia uma certa astúcia nela que ele não esperava. Durante todo o processo de negociação, Lívia demonstrara uma habilidade impressionante para contornar seus argumentos e impor suas condições. Muito bem, Dr. Mendonça interveio, anotando algo em seu iPad. Vamos ao parágrafo 18. Demonstrações públicas de afeto serão limitadas ao estritamente necessário para manter as aparências mediante acordo prévio entre as partes. Defina estritamente necessário. Henrique solicitou, um sorriso provocador nos lábios. Lívia finalmente virou-se para encará-lo diretamente. Seus olhos castanhos eram intensos e analíticos, como se estivessem dissecando cada camada de sua persona cuidadosamente construída. Mãos dadas em eventos sociais. Talvez um braço em volta da minha cintura para fotografias. Um beijo casto na bochecha ao nos despedirmos. Nada além disso. E como convenceremos seu irmão de que me apaixonei perdidamente por você com apenas um beijo casto na bochecha? Henrique rebateu, desafiador. Por um instante, algo parecido com incerteza cruzou o rosto de Lívia, mas foi rapidamente substituído por determinação.
Esse é o seu problema, não o meu. Ela respondeu simplesmente. Meu objetivo é apenas sobreviver a esses 6 meses com minha dignidade intacta e garantir o financiamento para o projeto habitacional. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Aquele não era o tipo de contrato matrimonial ao qual estavam acostumados. Vamos prosseguir, sugeriu doutora. Fernanda, virando a página. Parágrafo 19. Ambas as partes concordam em manter suas vidas profissionais e pessoais completamente separadas, exceto durante eventos sociais previamente acordados. Henrique assentiu, concordando facilmente com esse ponto. Quanto menos interferência ela tivesse em seus negócios, melhor. A última coisa que precisava era de uma ativista social fiscalizando suas operações imobiliárias. A reunião continuou por mais 2 horas, durante as quais cada aspecto daquele casamento de conveniência foi minuciosamente discutido, desde questões financeiras até o cronograma de aparições públicas que teriam que fazer para sustentar a farsa. Quando finalmente assinaram o extenso documento, já passava do meio-dia. Henrique estendeu a mão para Lívia, como se estivessem fechando mais um acordo comercial. Então, estamos oficialmente noivos? Lívia hesitou antes de aceitar o aperto de mão, mantendo o contato pelo mínimo tempo possível. Apenas no papel, ela respondeu, guardando suas cópias do contrato na pasta. O cartório está marcado para quinta-feira, às 10. Regime de separação total de bens conforme acordado. Não prefere uma cerimônia mais elaborada? Henrique provocou. Tenho certeza que poderia organizar algo memorável em poucos dias. Não há nada para celebrar, Lívia respondeu, levantando-se e ajeitando a bolsa a tiracolo. Isto é um contrato de negócios, não uma união de almas. Enquanto caminhavam para fora da sala de reuniões, Henrique observava discretamente aquela que seria sua esposa pelos próximos 6 meses. Lívia não era feia, como Bruno havia insinuado, apenas completamente desinteressada em destacar sua aparência. Seus traços eram delicados, com maçãs do rosto altas e lábios bem desenhados. Os cabelos castanhos que ela mantinha rigorosamente presos pareciam ter ondulações naturais. E havia uma elegância inata em sua postura, apesar das roupas simples que usava. Jantamos juntos hoje à noite? Ele propôs quando chegaram ao elevador. Para nos conhecermos melhor antes do grande dia. Lívia o encarou com uma expressão neutra. Tenho uma palestra na universidade às 7. Depois reunião com representantes comunitários do projeto habitacional até às 10. Após as 10 então, Henrique insistiu, pressionando o botão do elevador. Conheço um ótimo restaurante no Itaim que serve até tarde. Senhor Almeida, Lívia disse, seu tom educadamente profissional. Entenda que não estou interessada em conhecê-lo melhor. Quanto menos interagirmos fora do estritamente necessário, mais fácil será para ambos. O elevador chegou e eles entraram em silêncio. Henrique se recostou no espelho do fundo, observando o perfil concentrado de Lívia, que mantinha os olhos fixos nos números que indicavam os andares. Sabe o que me intriga, professora Vasconcelos? Ele perguntou finalmente. Por que uma pessoa tão avessa ao capitalismo como você aceitou este acordo? Os lábios de Lívia se curvaram num sorriso quase imperceptível. Porque acredito em usar as ferramentas do sistema contra ele mesmo. Seu dinheiro financiará projetos que combatem exatamente o modelo predatório que empresas como a sua representam. Robin Hood de saias, ele zombou suavemente. Pragmatismo, ela corrigiu. A mudança sistêmica que defendo levará décadas. Enquanto isso, pessoas reais precisam de soluções reais hoje. O elevador chegou ao térreo e Lívia saiu primeiro, caminhando com passos decididos pelo saguão elegante do edifício. Henrique a seguiu intrigado com aquela mulher que parecia completamente imune ao seu charme e posição social. Meu motorista pode levá-la à universidade, ele ofereceu, alcançando-a na calçada ensolarada. Prefiro o metrô, ela respondeu, sem diminuir o passo. Menos carbono na atmosfera, mais contato com a realidade. Antes que Henrique pudesse responder, um homem se aproximou deles, segurando uma câmera profissional. Senhor Almeida, poderia confirmar os rumores sobre seu noivado com a professora Vasconcelos?
Henrique congelou momentaneamente, surpreso com a rapidez com que a notícia havia vazado. Seu olhar encontrou o de Lívia, que parecia igualmente desconcertada. Sem comentários por enquanto, ele respondeu automaticamente, colocando instintivamente um braço protetor ao redor da cintura de Lívia. Ela enrijeceu ao toque, mas não se afastou, consciente da câmera apontada para eles. "Uma foto do casal?", insistiu o repórter. Henrique sentiu Lívia respirar fundo antes de se voltar para ele com um sorriso tão convincente que quase o fez duvidar de que tudo aquilo era uma farsa. Ela apoiou delicadamente uma mão em seu peito, criando uma imagem de intimidade que certamente renderia boas manchetes. "Apenas um momento deste capítulo de nossas vidas que preferimos manter privado", ela disse ao fotógrafo, com uma doçura que contrastava completamente com o tom que usara com Henrique minutos antes. O flash disparou várias vezes. Quando o repórter finalmente se afastou, satisfeito com o material que conseguira, Lívia imediatamente se desvencilhou do abraço de Henrique. "Como descobriram tão rápido?", ela murmurou, visivelmente irritada. Henrique deu de ombros. "Bem-vinda ao meu mundo, professora. Privacidade é um luxo que o dinheiro não pode comprar." Pela primeira vez desde que se conheceram, Henrique viu um lampejo de vulnerabilidade nos olhos de Lívia. A perspectiva de ter sua vida exposta claramente a incomodava mais do que ela gostaria de admitir. "Sugiro que me deixe acompanhá-la até sua casa hoje", ele ofereceu, em tom mais gentil. "Agora que a notícia vazou, haverá mais repórteres." Lívia hesitou, visivelmente dividida entre seu desejo de independência e a constatação prática de que sua rotina estava prestes a mudar drasticamente. "Apenas até meu apartamento", ela cedeu finalmente. "E não pense que isto altera qualquer termo do nosso acordo." Enquanto caminhavam em direção ao carro de Henrique, ele não pôde deixar de notar como Lívia verificava nervosamente ao redor, procurando por mais fotógrafos. A confiança acadêmica que ela exibia em ambientes controlados parecia diminuir ligeiramente diante da realidade da exposição pública que os aguardava. "Você se acostuma", ele comentou, abrindo a porta do carro para ela. "Não quero me acostumar", Lívia respondeu, entrando no veículo de luxo com evidente desconforto. "Quero que esses 6 meses passem o mais rápido possível." Henrique entrou pelo outro lado, instruindo o motorista a seguir para o endereço que Lívia forneceu, um prédio antigo e sem ostentação no bairro de Pinheiros, muito distante dos condomínios de alto padrão onde circulavam seus conhecidos. "6 meses podem ser muito tempo ou muito pouco", ele comentou, observando o perfil tenso de sua futura esposa. "Depende de como escolhemos vivê-los." Lívia virou-se para encará-lo, seus olhos encontrando os dele com intensidade inesperada. "Escolhi vivê-los como um meio para um fim, nada mais." O carro deslizava pelo trânsito caótico de São Paulo, enquanto um silêncio carregado se instalava entre eles. Duas pessoas com visões de mundo completamente opostas, unidas por um contrato bizarro e motivações conflitantes. O que nenhum dos dois percebia naquele momento era que, apesar de todas as cláusulas cuidadosamente redigidas, nenhum advogado poderia prever ou controlar o rumo que suas vidas tomariam nos próximos meses. A cobertura duplex de Henrique no bairro do Morumbi era exatamente o que Lívia esperava, uma expressão arquitetônica de ego e ostentação. Amplas janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Móveis de design italiano ocupavam estrategicamente o espaço, e obras de arte contemporânea, provavelmente adquiridas mais pelo valor de mercado do que por apreciação estética, adornavam as paredes brancas. "Seu quarto fica no andar de cima, última porta à direita", Henrique explicou, enquanto a governanta, Dona Zélia, uma senhora nordestina de expressão gentil, carregava a última mala de Lívia, escada acima. "Já mandei adaptar o antigo escritório de hóspedes. Tem banheiro privativo e uma pequena varanda." Lívia assentiu em silêncio, ainda processando o fato de que aquela seria sua casa pelos próximos 6 meses. Após a cerimônia discreta no cartório 2 dias antes, seguida por um almoço formal com Bruno e alguns executivos da Almeida Empreendimentos, não houvera tempo para digerir adequadamente a nova realidade.
Agora parada no meio daquela sala impessoal que parecia saída de uma revista de decoração, Lívia sentia-se como uma intrusa em território hostil. Vamos estabelecer algumas regras básicas de convivência, ela disse, colocando sua bolha sobre o sofá. Horários para uso da cozinha, espaços comuns, visitas. Henrique serviu-se de um drink no bar embutido, sem oferecer a ela. Você realmente adora regras, não é? Relaxe, professora. A casa é grande o suficiente para não esbarrarmos um no outro se não quisermos. É exatamente isso que pretendo, Lívia respondeu, cruzando os braços. E prefiro que me chame de Lívia, já que agora somos oficialmente casados. Ela hesitou na última parte, como se as palavras tivessem um gosto estranho. Henrique sorriu de lado, notando seu desconforto. Como quiser, Lívia, ele respondeu, enfatizando seu nome com uma familiaridade que ela ainda não havia autorizado. Considerando que agora compartilhamos um sobrenome. Lívia franziu o senho. Não mudei meu nome. Continuo sendo Lívia Vasconcelos, como consta em nosso acordo pré-nupcial. Oficialmente, sim, Henrique concordou, girando o líquido âmbar em seu copo. Mas publicamente, acredito que Sra. Almeida soa mais convincente para nosso teatro particular. Antes que Lívia pudesse responder, a campainha tocou. Dona Zélia apressou-se a atender, retornando momentos depois com uma expressão preocupada. Senhor Henrique, são repórteres da revista Foco Empresarial. Dizem que tem um horário marcado para uma entrevista sobre o casamento. Henrique consultou rapidamente seu relógio. Já? Pensei que viriam às 6. Lívia o encarou indignada. Você marcou uma entrevista sem me consultar? Na verdade, Henrique respondeu com tranquilidade. Bruno marcou. Parte da estratégia para tornar nosso relacionamento público de maneira controlada, lembra? Está no cronograma aprovado por você mesma. Lívia fechou os olhos por um momento, respirando fundo para conter a irritação. Ela havia revisado e assinado aquele cronograma, mas esperava ter pelo menos uma semana de adaptação antes da primeira exposição pública oficial. Preciso de 15 minutos, ela disse finalmente, dirigindo-se rapidamente para as escadas. No quarto que agora lhe pertencia temporariamente, Lívia contemplou seu reflexo no espelho, enquanto ajeitava o cabelo e aplicava um batom discreto. A mulher que a encarava de volta parecia uma estranha, uma versão de si mesma prestes a representar o papel mais improvável de sua vida. Quando desceu novamente, encontrou Henrique conversando animadamente com uma repórter elegante e um fotógrafo na sala de estar. Ele interrompeu a conversa ao vê-la, estendendo a mão em sua direção com um sorriso caloroso que parecia genuíno demais para o seu gosto. E aqui está ela, anunciou Henrique, com um tom de reverência que a pegou de surpresa. A repórter, uma mulher de aproximadamente 40 anos com um bloco de notas digital, virou-se para Lívia com um olhar analítico que ela reconheceu imediatamente. O mesmo que seus alunos chamavam de raio-x de caráter. Doutor Vasconcelos, a jornalista cumprimentou estendendo a mão. Mariana Fontes, da Foco Empresarial. Devo dizer que seu casamento com Henrique Almeida pegou o mercado corporativo de surpresa. Lívia aceitou o cumprimento, sentindo o braço de Henrique circular sua cintura com naturalidade ensaiada. Ela forçou um sorriso, lutando contra o impulso de se afastar. Acredito que pegou a todos de surpresa, respondeu diplomaticamente. Inclusive a nós mesmos. Amor à primeira vista, então? Provocou a repórter, enquanto o fotógrafo circulava discretamente, capturando imagens do casal. Henrique riu, um som genuinamente divertido que surpreendeu Lívia. Não exatamente, ele respondeu, olhando para Lívia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Conhecíamos um ao outro superficialmente há anos, através de Bruno. Mas foi apenas recentemente que realmente nos descobrimos. A escolha de palavras fez Lívia estremecer internamente. Havia uma ambiguidade calculada que ela precisava neutralizar. Na verdade, Lívia interveio, afastando-se sutilmente para sentar-se no sofá. Foi um processo gradual de reconhecimento mútuo. Perceber que, apesar de nossas diferenças aparentes, compartilhávamos valores fundamentais. Henrique arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a habilidade dela em improvisar uma narrativa convincente.
Que valores seriam esses? Perguntou a jornalista, intrigada pela dinâmica entre eles. Considerando que a doutora Vasconcelos é conhecida por seu trabalho com comunidades carentes, enquanto a Almeida Empreendimentos tem um histórico controverso em áreas de ocupação urbana. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Era exatamente o tipo de pergunta que poderia desmascarar a farsa deles. Compromisso, Henrique respondeu, antes que Lívia pudesse elaborar uma resposta. Lívia é comprometida com suas causas com uma intensidade que admiro profundamente. Ela não desiste do que acredita, não importa quantos obstáculos encontre. Lívia piscou, genuinamente surpresa. Não esperava que ele encontrasse algo nela para elogiar sinceramente. E Henrique, ela se viu dizendo, apesar de nossas divergências sobre métodos e prioridades, possui uma determinação em transformar realidades que ressoa comigo. Não era exatamente uma mentira. Ela reconhecia a capacidade de Henrique de mobilizar recursos e concretizar projetos. Apenas discordava fundamentalmente de suas motivações e consequências. A entrevista prosseguiu por mais 1 hora, durante a qual o casal improvisado dançou uma coreografia verbal delicadamente equilibrada entre revelações calculadas e evasivas estratégicas. Para a surpresa de Lívia, Henrique demonstrou uma habilidade impressionante em contornar perguntas potencialmente comprometedoras sem parecer desonesto. Quando finalmente a equipe de reportagem se retirou, com a promessa de enviar as fotos para aprovação antes da publicação, Lívia sentiu seus ombros relaxarem pela primeira vez desde que descera as escadas. "Você foi surpreendentemente boa", comentou Henrique, servindo-se de outro drink. "Por um momento, quase acreditei que estava apaixonada por mim." Lívia revirou os olhos irritada com o tom presunçoso. "Anos orientando alunos em defesas de tese me ensinaram a manter a compostura sob pressão. Não confunda a habilidade teatral com sentimento." Henrique ergueu o copo em um brinde irônico. "A linha entre os dois é mais tênue do que você imagina, professora." "Vou me recolher", ela anunciou, ignorando deliberadamente seu comentário. "Tenho aulas para preparar." "Não vai jantar?" Henrique perguntou com uma nota de incredulidade. "Dona Zélia preparou uma refeição especial para nosso primeiro dia como casal." Lívia hesitou. Não queria ofender a governanta, que não tinha culpa de trabalhar para um homem como Henrique. "Vou levar um prato para cima, se não se importar." "Como preferir", ele respondeu com um dar de ombros estudadamente casual. "Eventualmente, teremos que fingir que gostamos da companhia um do outro em público." Achei que talvez quisesse praticar. Havia algo na maneira como ele disse aquilo. Nem provocativo, nem arrogante, apenas constatando um fato, que fez Lívia reconsiderar. Ele estava certo. Quanto mais confortáveis estivessem em suas interações privadas, mais convincentes seriam em público. "Tudo bem." Ela cedeu, colocando sua bolsa de volta no sofá. Um jantar. Durante a refeição servida na impressionante sala de jantar, com vista para o jardim iluminado, um silêncio desconfortável pairava entre eles. Lívia notou que Henrique hesitava várias vezes, como se quisesse iniciar uma conversa, mas reconsiderasse. "Você parece ter algo a dizer", ela comentou finalmente, depois de várias tentativas fracassadas de ignorar a tensão. Henrique tomou um gole de vinho antes de responder. "Estava pensando na sua ONG, o projeto habitacional na Zona Leste." Lívia franziu o senho, subitamente alerta. "O que tem ele? Gostaria de entender melhor o que vocês fazem", ele respondeu, surpreendendo-a novamente. "Afinal, se vou doar R$1 milhão para a causa, seria interessante saber exatamente para quê." "Se vai doar", Lívia corrigiu, enfatizando a condicionalidade. "E o projeto não é um mistério. Temos um site com toda a documentação, relatórios de impacto, testemunhos de beneficiários." "Prefiro ouvir de você", Henrique insistiu, com uma sinceridade que parecia deslocada em seu rosto habitualmente cínico. "Como fonte primária." Lívia pousou o garfo, estudando-o com desconfiança. "Por quê? Está procurando falhas para usar contra nós mais tarde?" Henrique riu, mas não havia malícia em seu som. "Sempre tão defensiva. Estou genuinamente curioso. Considere parte da minha pesquisa de mercado entender o que motiva uma mulher como você." "Uma mulher como eu?"
Ela repetiu, arqueando uma sobrancelha. Inteligente, privilegiada, com um doutorado que poderia facilmente lhe render um cargo lucrativo em qualquer multinacional, ele elaborou. No entanto, escolhe dedicar sua vida a causas que a maioria dos seus colegas de classe considera perdidas. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, não com desdém, mas com genuína curiosidade, que a fez baixar momentaneamente a guarda. Não considero nada perdido, ela respondeu mais suavemente, e privilégio vem com responsabilidade. Uma nobre socialista, Henrique provocou, mas sem a mordacidade habitual. Uma realista, Lívia corrigiu. Cresci vendo meu pai, Alberto, construir uma editora que publicava livros acessíveis para pessoas comuns. Ele acreditava que negócios poderiam ser ferramentas de transformação social. E o que aconteceu com a editora de seu pai? Henrique perguntou, parecendo genuinamente interessado. Uma sombra cruzou o rosto de Lívia. Faliu durante a crise econômica de 2015. Um conglomerado maior a engoliu, e depois desmontou tudo que meu pai havia construído. Algo estranho passou pelo rosto de Henrique, uma expressão que Lívia não conseguiu decifrar completamente. Sinto muito, ele disse, com uma sobriedade que a surpreendeu. Lívia deu de ombros, tentando parecer indiferente, embora o assunto ainda a afetasse profundamente. A lógica do mercado não é o que você sempre defende? Sobrevivência do mais forte e tudo mais. Nem sempre, Henrique respondeu tão baixo que ela quase não ouviu. Então, mais claramente, negócios não precisam ser uma arena de gladiadores. Há espaço para mais nuances. Lívia o encarou, intrigada com esta faceta inesperada. Por um breve momento vislumbrou algo além da persona de empresário implacável que ele cultivava tão cuidadosamente. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Henrique. Ele verificou a tela e franziu o senho. Tenho que atender, ele se desculpou levantando-se. Uma situação com o projeto de Copacabana. Enquanto ele se afastava para atender a ligação em seu escritório, Lívia permaneceu à mesa contemplando a comida em seu prato. A conversa havia tomado um rumo inesperado, revelando camadas de complexidade em Henrique que ela não antecipara. Depois de 20 minutos, ficou claro que ele não retornaria tão cedo. Lívia ajudou Dona Zélia a limpar a mesa, ignorando os protestos da governanta, de que aquele não era seu trabalho, e subiu para seu quarto. Enquanto organizava seus livros e materiais de trabalho no pequeno escritório improvisado, Lívia não conseguia parar de pensar na expressão de Henrique quando ela mencionou a falência da editora de seu pai. Havia algo ali, um lampejo de reconhecimento, culpa, que não se encaixava com a imagem do empresário implacável que ela havia construído. Mais tarde, deitada na cama estranha em um quarto que não era seu, Lívia ouvia os sons distantes da cidade pela janela entreaberta. 6 meses, ela lembrou a si mesma. Apenas 6 meses fingindo ser a esposa do homem que representava tudo contra o que ela lutava. No andar de baixo, Henrique permanecia em seu escritório, olhando fixamente para um arquivo digital em sua tela. O nome Editora Vasconcelos brilhava em letras azuis no cabeçalho de um relatório de aquisição datado de 2015. O primeiro mês de convivência estabeleceu um padrão que ambos seguiram religiosamente. Vidas separadas sob o mesmo teto, com interações cuidadosamente limitadas aos eventos públicos necessários para manter as aparências. Lívia continuava suas aulas na universidade e seu trabalho na ONG, enquanto Henrique mergulhava cada vez mais em seus projetos imobiliários, frequentemente chegando em casa depois que ela já havia se recolhido. O que nenhum dos dois admitia, nem para si mesmos, era como aquela dança cuidadosamente coreografada, de evitação, tornava-se gradualmente mais difícil de manter. Havia momentos, um café compartilhado em silêncio certa manhã, um comentário inesperadamente perspicaz durante um jantar beneficente, um olhar de compreensão mútua durante uma entrevista particularmente invasiva que ameaçavam a narrativa simplificada que ambos haviam construído um sobre o outro. E então, na manhã de um domingo ordinário, 3 meses após o início de seu acordo, tudo mudou irrevogavelmente. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela manhã de domingo, transformando as ruas em rios caudalosos
e o céu em uma massa cinzenta e opressiva. Henrique observava o temporal através das amplas janelas de sua sala de estar, uma xícara de café esquecida entre suas mãos. Na mesa de centro, seu laptop exibia planilhas financeiras da Almeida Empreendimentos, números que normalmente o absorveriam completamente, mas que hoje pareciam incapazes de capturar sua atenção. Algo estava errado. Os relatórios trimestrais mostravam uma queda sistemática nos lucros de vários projetos, especialmente aqueles localizados em áreas mais afastadas do centro. As projeções de vendas, antes sempre superadas, agora constantemente ficavam abaixo do esperado. A princípio, ele havia atribuído os resultados à instabilidade do mercado imobiliário, mas 3 trimestres consecutivos de declínio sugeriam um padrão mais preocupante. Algum problema? A voz de Lívia o surpreendeu. Era raro ela descer antes das 10 aos domingos, e mais raro ainda iniciar uma conversa. Vestida com calças de moletom e um suéter largo, com os cabelos soltos emoldurando seu rosto sem maquiagem, ela parecia mais jovem e vulnerável do que a acadêmica sempre composta que ele estava acostumado a ver. Apenas trabalho, ele respondeu, fechando o laptop instintivamente. Nada importante. Lívia arqueou uma sobrancelha, claramente não convencida. Sua expressão sugere o contrário. Desde quando minha expressão te interessa? Henrique rebateu, mais defensivo do que pretendia. Em vez de se afastar com sua habitual reserva, Lívia surpreendeu-o ao se aproximar, servindo-se de café na mesa lateral. Estamos vivendo juntos há 3 meses, ela respondeu simplesmente. É difícil não notar certas coisas. Henrique a observou enquanto ela se acomodava na poltrona oposta à sua, os pés descalços dobrados sob o corpo em uma postura curiosamente descontraída. Era a primeira vez que vislumbrava Lívia completamente à vontade, sem a armadura profissional que ela sempre mantinha em sua presença. Alguns projetos não estão rendendo como esperado, ele admitiu finalmente. É incomum. Lívia tomou um gole de seu café, estudando-o por cima da borda da xícara. Incomum como em mercado flutuante ou incomum como em algo está ativamente interferindo? A pergunta era perspicaz demais para ser casual. Henrique estreitou os olhos, subitamente alerta. O que exatamente você sabe sobre isso? Um sorriso enigmático passou pelo rosto de Lívia. Digamos que seu império não é tão impenetrável quanto você acredita. A compreensão atingiu Henrique como um raio. Ele se endireitou na cadeira, todas as peças se encaixando em um padrão perturbador. As manifestações, os bloqueios de licenças ambientais, a pressão sobre investidores. Ele enumerou, observando atentamente as reações dela. Não são coincidências, são coordenadas por você. Lívia não negou. Não diretamente por mim, mas sim faço parte de uma coalizão de movimentos sociais e ambientais que tem se oposto sistematicamente aos empreendimentos que desalojam comunidades vulneráveis ou degradam áreas de interesse ecológico. A calma com que ela admitiu seu envolvimento o deixou momentaneamente sem palavras. Não havia arrogância em sua confissão, apenas a serenidade de quem acredita profundamente na justeza de suas ações. Está me sabotando enquanto vive sob meu teto, ele constatou, um misto de indignação e admiração colorindo sua voz. Tenho que reconhecer sua audácia. Não vejo como uma sabotagem, Lívia corrigiu, colocando sua xícara na mesa. Vejo como um reequilíbrio necessário. Os projetos que não foram afetados são justamente aqueles com práticas sustentáveis e compensações sociais adequadas. Henrique processou a informação, reconhecendo a lógica por trás da estratégia. Não era um ataque cego à sua empresa, mas uma pressão calculada para redirecionar suas práticas. Por que não falou diretamente comigo? Ele questionou. Se seu objetivo era mudar minhas políticas empresariais, por que todo esse teatro subterrâneo? Lívia o encarou com uma intensidade que o fez sentir-se estranhamente exposto. Você realmente teria me escutado? O grande Henrique Almeida, recebendo lições de ética empresarial de uma socialista utópica, como você mesmo me chamou certa vez. Havia verdade em suas palavras, e isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. 3 meses atrás, ele teria descartado qualquer sugestão dela como idealismo ingênuo, mas agora
Talvez não, ele admitiu, surpreendendo a ambos com sua honestidade. Mas as coisas mudaram. Mudaram? Lívia questionou, inclinando-se levemente para a frente. Ou você apenas está irritado porque alguém finalmente conseguiu impactar seus lucros? Não é tão simples, Henrique respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto incomumente vulnerável. Tenho acionistas, compromissos, centenas de funcionários que dependem do sucesso da empresa. E milhares de pessoas que dependem de um lugar para morar que não seja destruído pela especulação imobiliária, Lívia contrapôs, mas sem a hostilidade que normalmente acompanharia tal afirmação. Havia quase uma nota de compreensão em sua voz. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva contra as janelas. Henrique estudava Lívia com novos olhos. Nesses meses de convivência forçada, ele havia gradualmente reconstruído sua imagem dela, da caricatura de uma acadêmica radical para a de uma mulher complexa, determinada e surpreendentemente pragmática. Quero entender melhor, ele disse finalmente, em um tom que nunca usara com ela antes. Nem condescendente, nem defensivo, apenas genuinamente curioso. Mostre-me o que vocês consideram problemático nos meus empreendimentos. Lívia pareceu momentaneamente desconcertada pela mudança em sua atitude. Está falando sério? Completamente. Após um momento de hesitação, ela assentiu. Tudo bem. Vou buscar meu laptop. Durante as horas seguintes, enquanto a tempestade continuava do lado de fora, Lívia apresentou a Henrique dados, relatórios e testemunhos que documentavam meticulosamente o impacto social e ambiental de seus empreendimentos. Projetos que ele via apenas através das lentes do lucro e da eficiência ganhavam novas dimensões à medida que ela revelava as comunidades deslocadas, os ecossistemas comprometidos, as dinâmicas sociais interrompidas. Para surpresa de Lívia, Henrique não se mostrou defensivo nem dismissivo. Ele fazia perguntas incisivas, anotava observações, ocasionalmente contestava conclusões com contra-argumentos baseados em dados econômicos. Era como assistir a um debate acadêmico de alto nível, algo que ela jamais esperaria do homem que considerava emblema do capitalismo predatório. Este aqui, Henrique apontou para a tela, indicando um dos projetos mais afetados pelos protestos, estava entre os mais lucrativos do portfólio. O que exatamente vocês estão contestando? Lívia rapidamente localizou um documento em seu computador. Este terreno abrigava uma comunidade de artesãos que existia há mais de 50 anos. A indenização oferecida foi calculada apenas pelo valor venal dos imóveis, sem considerar o valor cultural e comunitário do local. Além disso, o plano original incluía a derrubada de uma área de mata nativa, que, ainda que pequena, era crucial para a drenagem local. Henrique franziu o senho, claramente incomodado. Nunca recebi essas informações completas. O relatório inicial mencionava apenas algumas residências e vegetação esparsa. Exatamente o problema, Lívia respondeu. Os estudos de impacto são conduzidos por empresas contratadas pela própria incorporadora, com óbvia tendência a minimizar obstáculos potenciais. A conversa continuou, revelando padrões e problemas sistêmicos que, Henrique tinha que admitir, estavam profundamente entranhados nas práticas de sua empresa. Não era simplesmente uma questão de má-fé, embora certamente houvesse casos disso, mas de processos estruturados para priorizar eficiência econômica acima de todas as outras considerações. É uma visão de curto prazo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Lívia. Os problemas que ignoramos hoje se transformam em custos jurídicos e de reputação amanhã. Exatamente, Lívia concordou, visivelmente surpresa com sua conclusão. Sustentabilidade não é apenas um conceito ambiental, mas também empresarial. Práticas predatórias podem parecer lucrativas no curto prazo, mas raramente se sustentam. Henrique recostou-se no sofá, absorvendo tudo o que havia aprendido naquela manhã improvável. Algo fundamental estava mudando em sua perspectiva. Não uma revolução súbita, mas um deslocamento gradual na maneira como enxergava seu próprio negócio e seu papel no mundo. Acho que devo uma bebida ao Bruno, ele comentou com um meio sorriso. Por quê?
Lívia perguntou, confusa pela mudança de assunto. Porque sua aposta está fazendo algo que nenhum consultor de responsabilidade social corporativa jamais conseguiu: me fazer realmente ouvir. O comentário inesperado trouxe um rubor sutil às bochechas de Lívia. Por um momento fugaz, a máscara de adversários ideológicos caiu e eles eram apenas duas pessoas compartilhando uma descoberta importante. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Henrique. Ele verificou a tela com uma expressão que rapidamente passou da surpresa à preocupação. Tenho que verificar isso, ele disse, levantando-se. É a equipe de auditoria. Lívia assentiu, começando a reunir seus materiais. Vou deixá-lo trabalhar. Não, Henrique disse impulsivamente. Fique, isso pode te interessar também. Intrigada, Lívia observou enquanto ele atendia a ligação no viva voz, permitindo que ela ouvisse a conversa. Senhor Almeida, encontramos algo nos arquivos antigos durante a revisão dos ativos históricos, informou a voz profissional do outro lado da linha. Uma aquisição de 2015, processada através de uma subsidiária que depois foi absorvida pela holding principal, a editora Vasconcelos. O sangue fugiu do rosto de Lívia. Ela ficou completamente imóvel, os olhos fixos em Henrique, com uma intensidade que ele nunca havia testemunhado. Continue, Henrique instruiu o auditor, sem desviar o olhar de Lívia. A aquisição foi conduzida através de manobras agressivas de mercado, compra de dívidas, pressão sobre fornecedores, estratégias que hoje seriam consideradas no limite da legalidade. O fundador, Alberto Vasconcelos, aparentemente não foi informado sobre o verdadeiro comprador. A editora foi completamente desmontada após a aquisição, com os ativos vendidos separadamente. Um silêncio pesado dominou a sala quando a ligação terminou. Lívia encarava Henrique com uma mistura de choque e fúria crescente. Você... Ela começou, sua voz trêmula. Foi você quem destruiu o legado do meu pai. Não era uma pergunta. A revelação pairava entre eles como uma nuvem tóxica, envenenando o entendimento frágil que haviam começado a construir. Não diretamente, Henrique respondeu, escolhendo suas palavras com cuidado. A operação foi conduzida por uma subsidiária que eu acabara de adquirir. Eu estava expandindo para novos setores, diversificando investimentos. Pare. A voz de Lívia cortou a explicação como uma lâmina. Não ouse reduzir a destruição da vida do meu pai a um investimento diversificado. Henrique podia ver a dor física em seu rosto, uma ferida antiga subitamente reaberta e exposta. Alberto Vasconcelos não havia simplesmente perdido uma empresa. Havia perdido o trabalho de uma vida, sua missão, sua identidade. Seu pai... O que aconteceu com ele? Henrique perguntou, uma súbita apreensão apertando seu peito. Lívia se levantou, reunindo seus pertences com mãos trêmulas. Sofreu um infarto 6 meses depois de perder a editora. Os médicos disseram que foi o estresse. Eu chamo pelo nome correto. Foi desespero. Desespero por ver tudo que construiu sendo desmantelado por pessoas que só enxergavam números, não vidas. Henrique sentiu-se fisicamente doente. Em todos os anos de aquisições agressivas e manobras empresariais, jamais havia confrontado tão diretamente as consequências humanas de suas decisões. Lívia, eu não sabia. Claro que não sabia, ela respondeu, lágrimas finalmente escapando dos olhos que lutavam para manter a compostura. Pessoas como você nunca sabem, porque nunca se dão ao trabalho de olhar além das planilhas de custo-benefício. Meu pai não era uma linha em um relatório financeiro. Ele era um homem com sonhos, com uma visão, com integridade. Sem mais palavras, Lívia dirigiu-se às escadas, deixando Henrique paralisado no centro da sala. Ele a ouviu subir rapidamente os degraus, seguido pelo som inequívoco de uma mala sendo arrastada. 15 minutos depois, ela descia novamente, carregando 2 malas e uma mochila. Tinha recomposto parcialmente sua aparência, mas seus olhos permaneciam vermelhos e seu rosto pálido. Onde você vai? Henrique perguntou, aproximando-se cautelosamente. Embora, ela respondeu simplesmente. O acordo está terminado. Lívia, por favor. Henrique raramente suplicava, mas algo em seu tom agora se aproximava perigosamente disso. Podemos conversar sobre isso. Conversar?
Ela parou encarando-o com incredulidade. Sobre como você destruiu a vida do meu pai. Sobre como nossa convivência inteira foi baseada em uma ironia cruel que nem eu mesma conhecia. Henrique sentiu o peso completo de suas palavras. Havia algo fundamentalmente perverso na situação. Ela, filha do homem cuja obra ele havia inadvertidamente destruído, agora casada com ele em um acordo frio e calculista. Entendo que precise de espaço, ele disse finalmente. Mas legalmente... Legalmente? Lívia soltou uma risada amarga. Vai me processar por quebra de contrato? Vá em frente. Veremos como a imprensa receberá a história de como o poderoso Henrique Almeida destruiu uma editora familiar e depois manipulou a filha do fundador em um casamento de fachada. A ameaça era clara e surpreendentemente eficaz. Henrique reconheceu que não havia argumentos legais ou lógicos que pudessem contê-la naquele momento. Apenas, talvez, humanidade. Não é isso, ele disse, sua voz mais suave. Estou preocupado com você. Para onde vai? Como fica seu trabalho, seus projetos? Por um instante fugaz, algo parecido com surpresa cruzou o rosto de Lívia, como se a preocupação genuína fosse a última coisa que esperava dele. Vou para a casa do Bruno, ela respondeu após uma breve hesitação. Quanto aos projetos, suponho que R$1 milhão ficará apenas como um sonho. O comentário o atingiu como um soco físico. Em toda a confusão emocional do momento, Henrique havia quase esquecido da aposta original, do dinheiro que significava tanto para a causa dela. Lívia, o dinheiro é seu, ele disse impulsivamente, independentemente de qualquer coisa. Ela paralisou, a mão já na maçaneta da porta. Não quero seu dinheiro. Não quero nada que venha de você. Não é para você. É para as pessoas que seriam beneficiadas. Não as puna por meus erros. Lívia o encarou longamente, um conflito visível em seus olhos. A ativista nela reconhecia a lógica do argumento. Recusar recursos que poderiam ajudar pessoas vulneráveis por orgulho pessoal ia contra tudo que defendia. Mas a filha de Alberto Vasconcelos... Depositarei o valor diretamente para a ONG, ela disse finalmente, sua voz gelada. E esta é a última vez que conversamos. Quando a porta fechou atrás dela, Henrique permaneceu imóvel por longos minutos. A chuva continuava caindo lá fora, mas ele mal a notava. Sua mente estava repleta de imagens fragmentadas. A expressão devastada de Lívia, os relatórios sobre a aquisição da editora, o pensamento de Alberto Vasconcelos, um homem que nunca conhecera pessoalmente, perdendo tudo que construíra. Pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Almeida sentia o peso completo de suas ações, não como abstrações financeiras, mas como forças reais que moldavam e às vezes destruíam vidas humanas. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, ele tomou uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. A notícia da separação de Henrique e Lívia Almeida vazou para a imprensa na semana seguinte. Os tabloides especulavam sobre traições, conflitos de personalidade e incompatibilidades insuperáveis. Nenhum chegou perto da verdade, uma verdade muito mais complexa e dolorosa do que qualquer ficção sensacionalista poderia conceber. Para o público, era apenas mais um casamento de celebridades que não havia resistido ao teste do tempo. Para os dois protagonistas daquela história improvável, no entanto, era o fim de um capítulo que havia começado com cinismo e terminado com uma revelação devastadora que nenhum deles poderia ter previsto. O que ninguém sabia, nem mesmo Lívia, era que Henrique havia passado a semana após sua partida em profunda introspecção, seguida por uma série de reuniões extraordinárias com seus advogados e executivos. Uma transformação havia começado silenciosamente nas fundações do Império Almeida. Isto é uma loucura, Henrique. Uma completa loucura. A voz de Carlos Drummond, presidente do Conselho da Almeida Empreendimentos, ecoava pela sala de reuniões no penúltimo andar do imponente edifício sede da empresa. Ao redor da longa mesa oval, 10 rostos expressavam diferentes graus de incredulidade e consternação. Não é loucura, Henrique respondeu calmamente, folheando os documentos à sua frente. É uma correção de rumo necessária. Correção de rumo?
Patrícia Monteiro, diretora financeira, interveio com evidente sarcasmo. Você está propondo reestruturar completamente nossas práticas operacionais, investir milhões em compensação ambiental retroativa e iniciar a reconstrução de uma editora falida há quase uma década. Isso não é uma correção, é um suicídio corporativo. Henrique observou os executivos que havia pessoalmente selecionado ao longo dos anos. Eram profissionais competentes, implacáveis em sua busca por resultados, moldados à sua própria imagem. Pessoas que, até 3 meses atrás, ele considerava perfeitamente alinhadas com sua visão de negócios. "O que aconteceu com você?", perguntou Carlos, inclinando-se para a frente. "É por causa dela, não é? Daquela professora. Pensei que o casamento fosse apenas um arranjo temporário." "E foi", Henrique confirmou, mantendo a voz neutra. "Mas isso não tem relevância para as decisões que estamos discutindo hoje." Mentira, é claro. Tudo havia mudado por causa de Lívia. Ou mais precisamente, por causa do que ela havia revelado sobre o impacto real de suas práticas empresariais e, mais criticamente, sobre seu papel na destruição da editora Vasconcelos. "Se isto não for aprovado pelo Conselho", Patrícia alertou, "os acionistas vão exigir sua cabeça, Henrique. Você está propondo reduzir nossas margens de lucro em pelo menos 20% no curto prazo, para garantir sustentabilidade no longo prazo", Henrique completou. "Nossos projetos mais controversos já estão enfrentando bloqueios judiciais, protestos comunitários e crescente desaprovação pública. O modelo atual é insustentável, mesmo de uma perspectiva puramente financeira." Após 2 horas de debates acalorados, Henrique encerrou a reunião com uma declaração que deixou a sala em silêncio atordoado. "Se o Conselho não aprovar estas mudanças, aceitarei as consequências. Inclusive minha possível saída da presidência da empresa que construí." No corredor, após a saída dos executivos, Bruno Vasconcelos o aguardava, recostado contra a parede com uma expressão enigmática. "E isso foi inesperado", comentou quando ficaram a sós. Henrique soltou um suspiro cansado. "Você sabia, não é? Sobre a editora do seu pai." Bruno assentiu lentamente. "Descobri alguns anos atrás, durante uma auditoria de rotina. A informação estava lá, enterrada em subsidiárias e holdings, mas estava lá. E mesmo assim propôs aquela aposta absurda. Colocou sua irmã nessa situação." Havia incredulidade genuína na voz de Henrique. Um sorriso triste passou pelo rosto de Bruno. "Ironicamente, fiz isso por ela e por você." "Como assim?" "Lívia nunca superou completamente o que aconteceu com nosso pai. Transformou essa dor em combustível para seu ativismo, mas a ferida permaneceu aberta. Quanto a você," Bruno deu de ombros, "sempre enxerguei algo além do empresário implacável que todos temiam. Pensei que talvez vocês dois precisassem um do outro, de maneiras que nem imaginavam." Henrique balançou a cabeça, incrédulo com a manipulação elaborada de seu amigo. "Bem, seu plano falhou espetacularmente. Sua irmã me odeia agora mais do que nunca." "Tem certeza?" Bruno questionou com um olhar perspicaz. "O ódio genuíno não provoca o tipo de transformação que estou testemunhando em você." Antes que Henrique pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua assistente. Os advogados haviam finalizado os documentos para o projeto da editora. "Preciso ir", ele disse, guardando o telefone. "Mas esta conversa não acabou, Bruno." "Claro que não", seu amigo respondeu com um sorriso enigmático. "Na verdade, acho que está apenas começando." No pequeno escritório que Lívia mantinha na sede da ONG Morada Digna, os dias se arrastavam em uma sucessão monótona de reuniões, relatórios e tentativas frustradas de concentração. 3 semanas haviam se passado desde sua saída tempestuosa da casa de Henrique e ela ainda se sentia como se estivesse em uma espécie de limbo emocional, nem completamente presente em sua vida retomada, nem capaz de processar adequadamente tudo o que havia acontecido. O prometido depósito de R$1 milhão havia chegado pontualmente à conta da ONG, causando simultaneamente alívio e desconforto. Lívia havia considerado recusá-lo, mas como explicar a si mesma repetidamente, aquele dinheiro não era para ela, era para famílias que dependiam dos projetos habitacionais. Doutora Vasconcelos, a voz de sua assistente, Renata,
interrompeu seus pensamentos. Tem um visitante insistindo em vê-la. Diz que é urgente. Lívia consultou seu relógio, franzindo o senho. Não tenho nenhuma reunião agendada agora. Quem é? Eduardo Pimentel, da Nova Editora Vasconcelos. Renata respondeu, consultando o cartão em sua mão. Diz que precisa discutir uma proposta de parceria com nossos projetos educacionais. A menção ao nome Vasconcelos, associado a uma editora, fez o coração de Lívia acelerar. Nova Editora Vasconcelos? Nunca ouvi falar. Parece que é um empreendimento recente, Renata explicou. O senhor menciona algo sobre recuperar o legado de publicações acessíveis para comunidades de baixa renda. Intrigada e levemente perturbada, Lívia assentiu. Pode mandá-lo entrar. O homem que entrou em seu escritório minutos depois não era o que ela esperava. Na casa dos 60 anos, Eduardo Pimentel tinha o ar tranquilo de um professor universitário aposentado, com óculos de armação grossa e um sorriso gentil. Doutora Vasconcelos, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Ele cumprimentou, apertando sua mão com entusiasmo. Seu trabalho com habitação popular é admirável. Obrigada, Lívia respondeu automaticamente, indicando a cadeira à sua frente. Renata mencionou algo sobre uma nova editora com o sobrenome da minha família. Eduardo assentiu, abrindo sua pasta para retirar alguns documentos. Sim, a Nova Editora Vasconcelos está sendo estruturada para retomar o trabalho pioneiro que seu pai, Alberto, realizou por tantos anos. Publicações acessíveis, material didático para escolas públicas, literatura de qualidade a preços populares. Lívia sentiu um nó se formar em sua garganta. Como surgiu essa iniciativa? Quem está por trás disso? Um grupo de investidores, Eduardo respondeu vagamente, entregando-lhe um prospecto elegantemente impresso. O importante é que estamos comprometidos com os mesmos valores que fizeram da editora Vasconcelos original uma referência no mercado editorial brasileiro. Lívia folheou o material, reconhecendo com um sobressalto alguns dos títulos e coleções que seu pai havia publicado. Isto é surpreendente. Na verdade, Eduardo continuou, vim procurá-la não apenas por causa de seu trabalho atual, mas porque acreditamos que a filha de Alberto Vasconcelos deveria ter um papel na reconstrução do legado de seu pai, se assim desejar. A proposta era tão inesperada que Lívia precisou de um momento para processá-la. Está me oferecendo um cargo? Estamos oferecendo a presidência do Conselho Editorial, Eduardo esclareceu. Autonomia completa sobre a linha editorial, com foco especial em publicações que apoiem causas sociais e ambientais. Seu papel seria em tempo parcial, permitindo que continue seu trabalho atual com habitação. A mente de Lívia trabalhava furiosamente, tentando encontrar sentido naquela situação surreal. Quem exatamente são esses investidores, Sr. Pimentel? Eduardo hesitou brevemente. Prefiro não revelar nomes neste momento. Eles desejam permanecer anônimos até o lançamento oficial. Um alarme soou na mente de Lívia. Havia algo profundamente suspeito naquela situação toda. E então, como um raio, a compreensão a atingiu. Henrique, ela murmurou. Isso é obra dele, não é? A expressão de Eduardo denunciou a verdade antes mesmo que ele pudesse articular uma resposta. Doutora Vasconcelos, posso garantir que a editora terá independência total. Os investidores... Pare, Lívia interrompeu levantando-se. Não estou interessada em projetos de caridade motivados por culpa. Por favor, comunique ao Sr. Almeida que não preciso de sua redenção. Eduardo pareceu genuinamente desconcertado. Não é assim, doutora Vasconcelos. Este projeto não foi concebido como caridade, mas como reparação. Uma tentativa de corrigir um erro histórico. Reparação? Lívia repetiu com amargura na voz. Nada pode reparar o que aconteceu com meu pai. Nenhuma quantia de dinheiro, nenhum projeto bem intencionado pode trazer de volta o que ele perdeu. O homem mais velho a estudou em silêncio por um momento, antes de assentir com compreensão. Entendo sua posição, mas peço apenas que leve este material consigo e o examine quando estiver mais calma. Há detalhes que talvez sejam importantes para você. Relutantemente, Lívia aceitou a pasta que ele lhe oferecia. Não prometo nada. É justo, Eduardo respondeu levantando-se.
Deixarei meu cartão. Se mudar de ideia ou mesmo se quiser apenas conversar mais sobre o projeto, estou à disposição. Após a saída de Eduardo, Lívia permaneceu imóvel em seu escritório, a pasta fechada à sua frente como uma espécie de objeto alienígena. Por horas, ignorou-a completamente, mergulhando em relatórios e correspondências com determinação quase febril. Foi apenas ao final do dia, quando o escritório já estava vazio e o silêncio a envolvia, que ela finalmente abriu a pasta. O primeiro documento era um contrato de transferência, estabelecendo que a nova editora Vasconcelos seria uma empresa independente, sem qualquer vínculo operacional ou financeiro com a Almeida Empreendimentos. A capitalização inicial viria de um fundo anônimo, mas após 3 anos, 51% das ações seriam transferidas automaticamente para uma fundação a ser presidida por Lívia. O segundo documento, no entanto, foi o que fez seu coração parar momentaneamente. Era um catálogo detalhado dos direitos autorais e títulos recuperados da antiga editora, obras que ela acreditava perdidas para sempre, incluindo 2 coletâneas de poesia que seu pai havia publicado em edições limitadas. Na contracapa do catálogo, escrito à mão em uma caligrafia que ela não reconheceu, estava uma simples frase: "Algumas coisas podem ser recuperadas." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lívia enquanto ela folheava o resto do material, descobrindo planos para reeditar as coleções mais importantes da antiga editora, junto com novos projetos focados em literatura acessível e material educativo para comunidades carentes. Não era apenas um gesto vazio de caridade ou uma tentativa superficial de aplacar a culpa. Era um esforço meticuloso, cuidadosamente planejado, para restaurar algo que havia sido destruído, não exatamente como era antes, mas com o mesmo espírito e propósito. Enquanto enxugava as lágrimas, Lívia percebeu que havia um envelope selado no fundo da pasta. Seu nome estava escrito na frente, na mesma caligrafia da nota no catálogo. Com dedos trêmulos, ela o abriu e começou a ler. Lívia, não espero seu perdão. Algumas ações não podem ser desfeitas, e suas consequências persistem além de qualquer tentativa de reparação. O sofrimento causado ao seu pai e à sua família não pode ser apagado ou compensado. O que posso oferecer não é uma tentativa de comprar absolvição, mas um reconhecimento da responsabilidade e um compromisso com a mudança. A nova editora Vasconcelos não é minha, é do legado de seu pai, e será sua, caso aceite. Não há condições ou expectativas atreladas a esta oferta. Nas últimas semanas, tenho repensado fundamentalmente o significado de sucesso e o propósito dos recursos que acumulei. A Almeida Empreendimentos está passando por transformações significativas em suas práticas e valores. Não por estratégia de mercado ou relações públicas, mas porque finalmente enxerguei o custo humano de certas decisões que antes considerava puramente empresariais. Você me mostrou, mesmo sem intenção, que há outras formas de medir valor além do lucro trimestral. Que empresas podem ser ferramentas de transformação positiva, não apenas máquinas de acumulação. Esta lição vale infinitamente mais que qualquer cifra financeira. Se decidir não participar deste projeto, respeitarei sua decisão. A editora seguirá adiante de qualquer forma, fiel aos princípios que seu pai defendia. Não busco reconhecimento ou gratidão, apenas a certeza de que algo bom possa surgir das cinzas de um erro que nunca poderei desfazer completamente. Com respeito, Henrique Almeida. Lívia releu a carta 3 vezes, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Não encontrou nenhum. Havia uma sinceridade desajeitada nas palavras, como se tivessem sido escritas por alguém pouco acostumado a expressar vulnerabilidade. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Lívia enfrentou uma tempestade emocional que não conseguia nomear completamente. Raiva, confusão, tristeza e algo mais. Uma estranha sensação de que o universo havia criado uma conexão improvável entre ela e Henrique, uma conexão forjada através de dor e perda, mas que agora, talvez, pudesse ser transformada em algo diferente. Enquanto isso, na cobertura do Morumbi, Henrique aguardava uma ligação que não sabia se viria. Havia colocado tudo em movimento: a reestruturação da empresa,
a recriação da editora, a transferência de recursos para projetos sociais, sem expectativas de reconhecimento ou perdão pessoal. Era a primeira vez em sua vida adulta que agia sem calcular retornos ou vantagens estratégicas. Uma semana depois, o Conselho da Almeida Empreendimentos votou por margem mínima a favor das mudanças propostas por Henrique. No mesmo dia, os primeiros funcionários foram contratados para a nova editora Vasconcelos. Eduardo Pimentel assumiu temporariamente a direção editorial, enquanto a cadeira da presidência do conselho permanecia vazia, esperando uma decisão. 2 semanas mais tarde, durante uma apresentação para investidores sobre as novas diretrizes de sustentabilidade da Almeida Empreendimentos, Henrique foi surpreendido por uma pergunta da plateia. Como o senhor justifica para os acionistas a aparente contradição entre o discurso de sustentabilidade e os projetos históricos da empresa que desalojaram comunidades inteiras? A sala ficou em silêncio tenso. Era exatamente o tipo de pergunta que 3 meses antes seria respondida com uma evasiva corporativa polida ou simplesmente ignorada. Henrique aproximou-se do microfone, consciente dos olhares fixos em sua figura. Não justifico, ele respondeu simplesmente. Reconheço que muitas de nossas práticas passadas foram prejudiciais, insustentáveis e, em alguns casos, moralmente indefensáveis. Estamos iniciando um processo de reparação que incluirá compensação para comunidades afetadas e revisão completa de nossos métodos de operação. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que o futuro desta empresa será diferente. Um murmúrio percorreu a plateia. Ao fundo da sala, uma figura feminina se levantou, caminhando em direção ao microfone designado para perguntas. E como podemos confiar que essa mudança é genuína e não apenas uma estratégia de marketing? Henrique reconheceu a voz antes mesmo de ver claramente o rosto. Lívia Vasconcelos estava ali, vestida formalmente como se fosse mais uma investidora ou jornalista, mas seus olhos continham um desafio particular que só ele poderia compreender completamente. A confiança precisa ser conquistada através de ações consistentes ao longo do tempo, ele respondeu, olhando diretamente para ela. Convido todos a acompanharem de perto nossas decisões, criticarem nossas falhas e reconhecerem nossos acertos. A transparência será nossa nova política fundamental. Após o término da apresentação, Henrique encontrou Lívia na área de recepção, mantendo uma distância respeitosa enquanto os últimos participantes se dispersavam. Não esperava vê-la aqui, ele comentou, quando finalmente ficaram relativamente a sós. Quis ver por mim mesma, ela respondeu, seu tom neutro, mas não hostil. Verificar se as mudanças são reais ou apenas encenação. E qual é seu veredito? Lívia o estudou por um momento, como se procurasse algo em sua expressão. O júri ainda está deliberando, ela respondeu finalmente, mas existem evidências promissoras. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Havia tanto a ser dito e, simultaneamente, uma compreensão de que palavras talvez não fossem suficientes naquele momento. Li sua carta, Lívia disse finalmente. Entendo se não quiser nenhum envolvimento com a editora. Henrique apressou-se a esclarecer. Como expliquei, ela seguirá independentemente de... Aceito a posição, Lívia interrompeu surpreendendo-o. Não por você ou por qualquer senso de obrigação, mas pelo legado do meu pai. E porque acredito que posso fazer algo significativo através desse projeto. Henrique assentiu, cuidadosamente mantendo sua expressão neutra, embora internamente sentisse um alívio inesperado. Eduardo ficará feliz em saber. Ele tem grande admiração pelo trabalho original da editora. Tenho algumas condições. Lívia continuou, direta como sempre. Autonomia absoluta sobre decisões editoriais. Um programa de bolsas para jovens escritores de comunidades vulneráveis. E uma coleção especial dedicada a temas ambientais e sociais. Tudo isso já estava previsto no plano inicial, Henrique respondeu. Qualquer outra solicitação será igualmente considerada. Lívia parecia prestes a dizer algo mais, mas hesitou, um conflito visível em seus olhos. Finalmente, ela estendeu a mão formalmente. Vamos ver como isso evolui, então. Henrique aceitou o gesto,
consciente de que aquele simples aperto de mão representava algo muito mais complexo. Não perdão ou reconciliação completa, mas um primeiro passo hesitante em direção a um futuro diferente. Um passo de cada vez, ele respondeu suavemente. Quando Lívia se afastou, Henrique permaneceu imóvel, observando-a atravessar o saguão em direção à saída. Uma transformação havia começado, não apenas em sua empresa ou em seus negócios, mas em algo muito mais fundamental em seu interior. Onde antes havia apenas ambição cega e busca implacável por sucesso, agora existia uma compreensão mais profunda do impacto de suas ações e das responsabilidades que acompanhavam seu poder. O caminho à frente seria complexo e incerto. A nova editora Vasconcelos poderia prosperar ou falhar. As mudanças na Almeida Empreendimentos poderiam enfrentar resistência contínua de acionistas e executivos tradicionais, e seja lá o que existia entre ele e Lívia, essa conexão improvável forjada através de circunstâncias extraordinárias poderia eventualmente se transformar em algo significativo ou simplesmente desvanecer com o tempo. Mas, pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Almeida estava enfrentando essa incerteza não com cálculos frios de risco e retorno, mas com uma disposição genuína para o crescimento e mudança. E naquele momento, enquanto via a porta giratória fechar-se após a passagem de Lívia, ele compreendeu que já havia obtido algo infinitamente mais valioso que qualquer aquisição empresarial: a chance de redefinir sua própria história. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças que ninguém, nem mesmo o mais otimista observador, poderia ter previsto. A nova editora Vasconcelos inaugurou sua sede em um casarão restaurado no bairro da Liberdade, um espaço luminoso com grandes janelas e estantes de madeira que lembravam a atmosfera acolhedora da editora original. No dia da inauguração, uma placa discreta na entrada homenageava Alberto Vasconcelos, visionário que acreditava no poder transformador dos livros acessíveis. Lívia havia organizado o evento com precisão meticulosa, convidando antigos colaboradores de seu pai, autores que iniciaram suas carreiras nas publicações Vasconcelos e representantes de escolas públicas que haviam sido beneficiadas pelos livros didáticos da editora. Deliberadamente ausente da lista estava Henrique Almeida, uma decisão que ele compreendeu e respeitou sem questionamentos. No entanto, na manhã seguinte à inauguração, Lívia encontrou sobre sua nova mesa um pequeno embrulho sem cartão ou identificação. Dentro havia um marcador de livros antigo, com o logotipo original da editora Vasconcelos, uma pequena relíquia que ela reconheceu imediatamente como parte da coleção pessoal de seu pai, que acreditava ter sido perdida durante a liquidação da empresa. Naquele mesmo dia, a Almeida Empreendimentos anunciava oficialmente seu novo projeto em Paraisópolis. Não um condomínio de luxo como inicialmente planejado, mas um complexo misto que incluía apartamentos populares, espaços comerciais para empreendedores locais e um centro comunitário. O projeto havia sido desenvolvido em colaboração direta com associações de moradores e especialistas em habitação social, estabelecendo um novo paradigma para intervenções urbanas em áreas vulneráveis. A imprensa especializada oscilava entre ceticismo e admiração cautelosa diante da aparente transformação de um dos mais agressivos players do mercado imobiliário. Lavagem verde ou revolução corporativa? Questionava a manchete da revista Negócios, enquanto o Jornal da Construção destacava: Almeida revoluciona práticas sustentáveis no setor imobiliário. Para Henrique, no entanto, a opinião pública era secundária. Suas motivações haviam se deslocado de um sistema de valores centrado em reconhecimento externo e acumulação para algo mais complexo e internamente orientado. As reuniões semanais com sua nova equipe de impacto socioambiental, formada majoritariamente por jovens idealistas que antes teriam evitado trabalhar em sua empresa, eram agora o ponto alto de sua agenda. Em uma dessas reuniões, no início de dezembro, sua assistente o interrompeu com uma mensagem inesperada. Senhor Almeida, a doutora Vasconcelos está na recepção. Diz que precisa discutir um assunto urgente. Henrique sentiu seu coração acelerar involuntariamente.
Nos últimos 4 meses, seu contato com Lívia havia sido exclusivamente através de intermediários ou correspondências formais relacionadas à editora. A presença dela em seu escritório, sem aviso prévio, era algo completamente fora do padrão. "Peça para ela subir", ele respondeu, tentando manter a voz neutra. "E podemos continuar esta discussão amanhã", acrescentou para a equipe, encerrando a reunião. Quando Lívia entrou em seu escritório minutos depois, Henrique notou imediatamente que algo havia mudado nela. Não era apenas a aparência, embora o cabelo solto e a roupa mais casual certamente contribuíssem para uma impressão diferente, mas algo mais sutil em sua postura e expressão. "Obrigada por me receber sem agendamento", ela disse, recusando com um gesto a oferta de café da secretária. "Sei que deve estar ocupado." "Nunca ocupado demais para discutir a editora", Henrique respondeu, indicando a poltrona em frente à sua mesa. "Algum problema?" Lívia sentou-se, colocando sobre a mesa uma cópia do primeiro lançamento oficial da nova editora Vasconcelos, uma reedição comemorativa da coletânea de poesias Versos para um Brasil Possível, que havia sido o último projeto editorial de seu pai antes da falência. "Nenhum problema", ela respondeu, com um sorriso contido. "Na verdade, vim trazer isso pessoalmente. Nosso primeiro lançamento oficial. Achei que você deveria ter uma cópia." Henrique pegou o livro com cuidado reverente, folheando as páginas de papel de alta qualidade, admirando o cuidado evidente com cada detalhe da publicação. "É extraordinário", ele comentou sinceramente. "Seu pai ficaria orgulhoso." Algo suavizou no olhar de Lívia. "Eduardo me contou que foi você quem insistiu em começar com este título específico, que passou semanas procurando os direitos autorais dispersos após a liquidação." Henrique deu de ombros, subitamente desconfortável com o reconhecimento. Parecia o começo apropriado para um recomeço. "Por quê?", Lívia perguntou diretamente, inclinando-se para a frente. "Por que se importar tanto com isso? Com a editora, com o legado do meu pai? É apenas culpa? Ou há algo mais?" A pergunta pairou entre eles, carregada com todas as complexidades de sua história compartilhada. Henrique considerou várias respostas diplomáticas, mas algo na sinceridade do olhar de Lívia exigia igual honestidade. "Comecei por culpa", ele admitiu finalmente. "Não posso negar isso. Quando descobri meu papel indireto no desmantelamento da editora de seu pai, senti uma responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Mas depois..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Depois de ler sobre o trabalho dele, de entender o que a editora representava, tornou-se algo mais pessoal." Henrique levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. "Meu pai construiu esta empresa com uma única métrica de sucesso: o lucro. Foi assim que fui criado. Foi o único modelo que conheci. Quando você entrou na minha vida, mesmo que através daquela aposta absurda, trouxe consigo uma perspectiva completamente diferente. E então, conhecendo a história de Alberto Vasconcelos, ele se virou para encará-la. Percebi que existem diferentes formas de construir um legado." Lívia o observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Não era mais a hostilidade defensiva dos primeiros meses, nem a neutralidade profissional recente, mas algo mais complexo e matizado. "Meu irmão estava certo sobre você", ela disse finalmente, com um pequeno sorriso. "Havia mais sob a superfície do que qualquer um de nós imaginava. Bruno sempre foi perturbadoramente perspicaz", Henrique comentou com ironia, "embora seus métodos deixem a desejar." Isso arrancou uma risada genuína de Lívia, um som que ele percebeu nunca ter ouvido antes e que provocou uma estranha sensação de calor em seu peito. "Aquela aposta ridícula", ela balançou a cabeça incrédula. "Você sabe que ele nunca pretendeu realmente cobrar, não é? A parte dele no empreendimento de Copacabana." "Suspeitei", Henrique admitiu, "especialmente depois de perceber quanto ele sabia sobre a conexão entre nossas famílias." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, algo novo em sua dinâmica, que antes alternava entre tensão explícita e formalidade rígida. "Recebi sua última proposta para o projeto habitacional conjunto", Lívia comentou, mudando o assunto.
A ideia de integrar uma biblioteca comunitária gerida pela editora é interessante. Veio de uma conversa com os representantes da Associação de Moradores, Henrique explicou. Eles mencionaram que a comunidade não tem espaço adequado para estudo e leitura. A editora poderia fornecer o acervo inicial e manter um programa contínuo de doações. Lívia assentiu, visivelmente impressionada. É exatamente o tipo de iniciativa que meu pai defendia. Usar recursos da editora para criar pontes de acesso à literatura em comunidades marginalizadas. Então, você aprova? Henrique perguntou com uma nota de incerteza que raramente permitia transparecer. Aprovo, Lívia confirmou. Então, após um momento de hesitação, na verdade, queria propor algo além. Um envolvimento mais direto da editora, com oficinas literárias, clubes de leitura, talvez até um programa de descoberta de novos autores dentro da própria comunidade. Os olhos dela brilhavam enquanto descrevia sua visão, e Henrique se viu completamente absorvido não apenas pela ideia, mas pela transformação que observava em Lívia. A acadêmica distante e defensiva, dando lugar a uma mulher apaixonada e visionária, muito mais parecida com o que imaginava ter sido seu pai. Por que não desenvolvemos isso juntos? Ele sugeriu impulsivamente. Você tem a visão editorial e o conhecimento comunitário, eu tenho a estrutura e os recursos construtivos. Poderíamos criar algo verdadeiramente inovador. Lívia o encarou por um longo momento, como se avaliasse não apenas a proposta, mas algo mais profundo. Trabalhar diretamente com você, ela disse lentamente. Isso seria um desenvolvimento inesperado. Como tudo em nossa história até agora, Henrique comentou com um pequeno sorriso. Nada entre nós seguiu exatamente o roteiro previsto, não é? Lívia devolveu o sorriso, com uma suavidade que transformava completamente seu rosto. Certamente não o roteiro daquela aposta ridícula. Jantamos para discutir os detalhes, Henrique sugeriu, antes que pudesse conter o impulso. Imediatamente se arrependeu, temendo ter ultrapassado alguma linha invisível. Para sua surpresa, Lívia não recuou nem se fechou. Em vez disso, ela considerou a proposta com o que parecia genuína deliberação. Jantar de trabalho, ela esclareceu, como se estabelecesse um limite importante. Absolutamente, Henrique concordou rapidamente. Puramente profissional. Mas havia algo na troca de olhares que seguiu, uma espécie de reconhecimento mútuo, uma compreensão compartilhada de que as definições e categorias entre eles sempre haviam sido fluidas e complexas, nunca facilmente delimitadas por termos como profissional ou pessoal. Aquele jantar levou a outros encontros, inicialmente sob o pretexto de discussões sobre o projeto colaborativo, depois gradualmente expandindo para conversas sobre literatura, filosofia, política urbana e, eventualmente, sobre suas próprias histórias pessoais. Lívia falou de seu pai, da influência que ele exercera em sua formação, das memórias de infância entre estantes de livros na editora original. Henrique compartilhou a complexa relação com seu próprio pai, a pressão constante por resultados, a ausência de qualquer consideração por impacto social em seu treinamento empresarial. 3 meses após aquele primeiro jantar, em uma noite chuvosa de março, eles caminhavam pelo lobby do restaurante quando Henrique parou subitamente, observando Lívia com uma intensidade que a fez hesitar. "O que foi?" ela perguntou confusa. "Acabei de perceber algo", ele respondeu com um pequeno sorriso. "Tecnicamente ainda somos casados." Lívia piscou, surpresa, então riu suavemente. "É verdade. Com tudo o que aconteceu, esquecemos completamente de oficializar o divórcio." "Irônico, não é?" Henrique comentou. "Começamos com um casamento sem relacionamento e agora temos um relacionamento sem definição clara." O comentário pairou entre eles como uma pergunta não formulada. Lívia o estudou por um momento, antes de responder com a franqueza direta que sempre a caracterizara. "Essa é sua maneira desajeitada de perguntar o que somos um para o outro agora?" Henrique riu, apreciando como ela conseguia simultaneamente desarmá-lo e lê-lo com tanta precisão. "Acho que sim, não sou especialmente hábil com estas coisas." "Honestamente?" Lívia deu um passo em sua direção. "Não sei exatamente."
Sei apenas que contra todas as probabilidades e contrariando todo o bom senso, você se tornou importante para mim. A admissão, simples e sem adornos, atingiu Henrique com uma força surpreendente. Ele estendeu a mão, tocando hesitantemente o rosto dela. Lívia Vasconcelos admitindo que o capitalista insensível tem algum valor? O mundo deve estar acabando. Ela sorriu, inclinando-se levemente contra seu toque. O capitalista insensível não existe mais. O homem que estou conhecendo agora é alguém completamente diferente. Graças a você, ele disse suavemente. Não, Lívia corrigiu com firmeza. Graças às suas próprias escolhas. Você poderia ter ignorado tudo o que descobriu, poderia ter continuado no mesmo caminho, mas escolheu mudar, enfrentar resistência, reconstruir. Naquele momento, sob a luminosidade suave do lobby enquanto a chuva caía lá fora, algo definitivo se transformou entre eles. Não foi um grande gesto dramático, nem uma declaração apaixonada, apenas um reconhecimento mútuo de que a jornada improvável que haviam compartilhado, começando com manipulação e antagonismo, passando por revelação dolorosa e tentativas de reparação, havia os conduzido a um lugar que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Um ano depois da fatídica aposta que iniciara tudo, Henrique e Lívia oficializaram novamente seu casamento. Desta vez, sem contratos elaborados ou cláusulas restritivas, apenas um compromisso simples, feito na presença de um pequeno grupo de pessoas escolhidas. A cerimônia aconteceu no jardim da recém-inaugurada Fundação Vasconcelos, que unificava os projetos sociais da editora e as iniciativas habitacionais da Almeida Empreendimentos. Bruno, servindo como padrinho, brindou ao casal com um sorriso satisfeito, que dizia claramente: "Eu sabia o tempo todo." Os convidados, uma mistura inusitada de empresários, ativistas sociais, autores e representantes comunitários, representavam a convergência improvável de mundos que o casal agora personificava. Alguns meses após o casamento, enquanto arrumavam o novo apartamento que haviam escolhido juntos, nem a cobertura ostensiva de Henrique, nem o refúgio austero de Lívia, mas um espaço luminoso e acolhedor no Higienópolis, Lívia encontrou Henrique observando pensativamente a cidade pela janela. "Um real pelos seus pensamentos", ela disse, abraçando-o por trás. "Estava pensando em como a vida é imprevisível", ele respondeu, cobrindo suas mãos com as dele. "Há 2 anos eu era um homem completamente diferente, com valores completamente diferentes." "Arrependido?", ela perguntou, com um traço de insegurança rara em sua voz. Henrique se virou para encará-la, segurando seu rosto entre as mãos com extrema gentileza. "Nem por um segundo. Sabe qual é a ironia suprema? Aquela aposta absurda. Eu realmente achava que o prêmio seria o terreno em Copacabana." Lívia sorriu, reconhecendo a profundidade do que ele estava dizendo. "E o que ganhou no lugar?" "Tudo o que importa", ele respondeu simplesmente. "Um propósito real, um legado significativo. E você, a mulher que nunca imaginei que existisse, quanto mais que pudesse me amar." 6 meses depois, quando Lívia descobriu que estava grávida, a notícia trouxe uma nova dimensão para sua história compartilhada. A ideia de criar uma vida juntos, física e literalmente, parecia o próximo capítulo natural de uma narrativa que havia começado da maneira mais improvável possível. "Como vamos contar isso para nosso filho algum dia?", Lívia perguntou, recostada contra Henrique enquanto observavam o pôr do sol da varanda de sua casa de praia em Ubatuba, um refúgio simples que haviam adquirido para escapar ocasionalmente da agitação de São Paulo. Que os pais dele se conheceram através de uma aposta manipuladora e um casamento de fachada. Henrique riu, acariciando a pequena curva que começava a se formar na barriga de Lívia. "Talvez possamos suavizar alguns detalhes. Ou talvez seja exatamente a história que ele ou ela precise ouvir", Lívia refletiu. "Sobre como pessoas podem mudar, sobre como relações podem evoluir de maneiras inesperadas, sobre como o amor verdadeiro, às vezes, surge nos lugares mais improváveis." Henrique beijou sua testa suavemente. "Parece o enredo de uma daquelas telenovelas que você secretamente adora assistir." "Não tão secretamente", ela corrigiu com um sorriso. "E sim, talvez nossa história seja melodramática demais para ser crível."
mas é nossa. Ali, enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu em tons de púrpura e dourado, o casal improvável contemplava o futuro que haviam construído juntos, não através de uma aposta frívola ou um contrato calculista, mas através de escolhas conscientes, crescimento pessoal e, mais surpreendentemente, através de um amor que havia nascido entre as circunstâncias mais adversas imagináveis. Henrique Almeida, o empresário transformado, e Lívia Vasconcelos, a ativista que aprendera a ver além de suas próprias convicções, haviam descoberto juntos uma verdade fundamental, que algumas vezes o amor mais profundo e duradouro surge não de encontros perfeitos ou compatibilidades óbvias, mas de jornadas difíceis que revelam o melhor que existe em nós, quando estamos dispostos a mudar, aprender e crescer juntos. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Henrique refletiu que, de todas as aquisições e conquistas de sua vida, esta família que estavam construindo, este amor que haviam descoberto, este legado compartilhado que estavam criando, era sem dúvida alguma sua maior e mais preciosa realização. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de transformação de Henrique e Lívia tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos lembra que o verdadeiro amor pode florescer nos lugares mais inesperados e que nunca é tarde para reinventarmos quem somos. Para mais histórias que exploram as complexidades do coração humano e as segundas chances que a vida nos oferece, não deixem de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho de notificações. Deixem seus comentários contando o que mais tocou vocês nesta história e quais outros temas gostariam de ver em nossas próximas narrativas. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram os mistérios do amor e da transformação pessoal. Até a próxima. E lembrem-se, às vezes, o que começa como um acordo de conveniência pode se transformar no maior amor de nossas vidas.